Então, se vocês puderem abrir o microfone, né, e perguntar coisas que vocês gostariam de perguntar, o que eu souber, né, e puder colaborar, com certeza eu vou colaborar, tá bom? Eu vou então compartilhar aqui a tela com vocês. Fiquem à vontade desde já, tá? Para colocar as questões que vocês acharem pertinentes, porque assim eu consigo já ir passando por onde a gente acha que... Então, a Larissa já me apresentou, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, e tenho uma formação depois disso em distúrbios do desenvolvimento e também análise do comportamento aplicada. Então, o que eu pensei em trazer aqui para discussão com vocês foi um pouco sobre, né, linguagem e autismo, algumas características principais, citar sobre análise do comportamento aplicada, porque aí é a minha área de atuação, né, é a área que eu estudo bastante, e algumas estratégias de ensino, tá? E aí, então, vocês vão aí me parando, me perguntando, porque assim eu posso direcionar para um slide ou outro que seja mais importante para a gente, tá bom? E falando, então, em linguagem e autismo, né, sempre, né, quando nós olhamos para um diagnóstico de autismo, nós sabemos que a linguagem faz parte, né, das dificuldades que nós encontramos nas nossas crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então, para que um diagnóstico de autismo seja fechado, as dificuldades de linguagem sempre devem estar presentes. E aí vai ser em menor ou maior grau, né, dependendo do quadro e das dificuldades que que o nosso paciente tem, a nossa criança tem, né? E nós observamos isso desde o diagnóstico antigo que nós tínhamos no DSM-4, né, no antigo manual médico, onde haviam as nomenclaturas, né, antigas de autismo, síndrome de Asperger, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, e nós tínhamos também aquela tríade de comprometimentos, né, então dificuldades de interação social, de linguagem e comunicação e de comportamento, pensando nas dificuldades de interação social vinculadas principalmente a como manter a interação social, né, que é diferente daquela ideia que muitas pessoas têm ainda, né, de que quem tem autismo não quer interagir. Isso não é verdade, né? É um não saber como interagir, né, como manter essa interação de uma forma adequada. E os comportamentos repetitivos, estereotipados, nós temos muitas pessoas que têm os comportamentos autolesivos, né, que são bastante preocupantes, e os comportamentos agressivos também, e as dificuldades de linguagem e comunicação, que eu vou, né, falar um pouco mais aqui com vocês hoje, para a gente poder discutir. Então, a nomenclatura antiga era transtorno invasivo do desenvolvimento, ou transtorno global do desenvolvimento, né, abrangendo esses três principais diagnósticos. Tínhamos também a síndrome de Rett dentro dessa antiga nomenclatura, mas atualmente ela não está mais, né, dentro desses quadros, porque realmente é um quadro diferente, né, dos quadros de autismo. E o nome transtorno semântico pragmático aparecia aí e ficava meio que no limbo, né, porque alguns médicos davam esse diagnóstico como estando dentro do espectro do autismo, e outros não, como sendo um transtorno de linguagem. Né? O fato é que hoje, no diagnóstico que nós temos atualmente, né, que é o DSM-5, Manual Médico, nós já temos uma definição para esse transtorno semântico pragmático, que se refere a crianças que têm um atraso inicial de fala, e depois elas começam a desenvolver essa fala, e apresentam dificuldades semânticas e pragmáticas, ou seja, significado das coisas, iniciativa de comunicação, como manter uma conversa de forma adequada com o outro, inferências, metáforas, que são dificuldades muito comuns nos quadros de autismo, né? E aí vem aquela confusão, né? Se isso está ou não no quadro de autismo, porque a dificuldade de linguagem realmente é muito parecida com os quadros de autismo. Então, hoje, no DSM-5, o transtorno da comunicação social pragmática, né, encontra-se dentro dos transtornos de comunicação, ou seja, não é um TEA, não é um transtorno do espectro autista, né? E está ali junto de transtorno de linguagem, transtorno de fala,
de fluência, né? E aí nós temos a comunicação social pragmática. Do outro lado, nós temos o transtorno do espectro autista, né, com as dificuldades que nós já sabemos que vem desde o antigo manual médico, do DSM-4. Alguns casos, né, nós mantemos uma dúvida sobre o diagnóstico, porque muitas vezes nós temos um quadro leve, né, com dificuldades leves, e principalmente com dificuldades nessa área de linguagem. Quando nós temos essa dúvida, um ponto que o DSM-5 indica que pode auxiliar na diferença desse diagnóstico é se, enquanto criança, ou se já é um adulto, quando era criança, apresentava comportamentos repetitivos e estereotipados, porque o transtorno da comunicação social pragmática não tem isso no seu histórico. Então, essa seria uma diferenciação aí para auxiliar num diagnóstico que seja difícil, né? Quando a gente tem um quadro com poucas dificuldades e mais essas dificuldades de linguagem. Então, nós temos um diagnóstico clínico, né, e multidisciplinar, e vocês sabem o quanto é difícil, às vezes, esse diagnóstico, né? Nós ainda observamos uma dificuldade muito grande para fechar um diagnóstico no Brasil, e além de ser um diagnóstico clínico e multidisciplinar, que um exame, né, não indica para nós necessariamente esse diagnóstico, nós temos aí muitas coisas que às vezes atrasam também, né, esse diagnóstico. Às vezes os pais percebem algumas características principais aí iniciais, né, que são atraso na fala, uma coisa muito relatada, ou regressão na fala. Então, meu filho começou a falar normalmente por volta de 2 anos de idade, mais ou menos, teve uma regressão na fala. E aí vem uma associação com algum evento, né, ali do período, ou alguma coisa que possa ter acontecido. Ou não responde ao chamado. Por conta dessas queixas, né, os principais profissionais a serem procurados no início são o pediatra e a fono, normalmente, né? E fora isso, nós temos muitos familiares que nos pedem para esperar. Não, mas espera porque o seu tio começou a falar com 10 anos de idade, espera porque tal pessoa começou a falar não sei com quantos anos de idade e a gente acaba às vezes esperando, né? O fato é que hoje nós sabemos que nós não podemos esperar, é sim muito importante para uma avaliação. Se o profissional que está recebendo, no primeiro momento, não trabalha na área ou não sabe como fazer uma avaliação adequada, encaminha, né? Então, a gente sabe a importância da intervenção precoce hoje, né? Intervenção na vida toda é importante, né? Mas, então, a gente não pode perder tempo, tem que ser uma corrida contra o tempo. Então, quanto antes a gente conseguir a intervenção, melhor. E aí eu já escutei também muitos médicos, né, comentando, não, mas essa criança é nova, pode traumatizar, né, a criança se ela fizer uma intervenção agora. Não, pelo amor de Deus, se for uma intervenção adequada, isso não vai acontecer, né? E a ideia é que faça uma intervenção adequada. E a gente tem recebido cada vez mais cedo, graças a Deus, né, as nossas crianças. Então, eu recebi já bebês de 9 meses de idade para avaliação, início de intervenção. E aí você diz, é uma suspeita de diagnóstico, não precisa fechar o diagnóstico, mas o que é importante trabalhar, né? E eu não vou pegar um bebê de 9 meses de idade e colocar numa mesa para fazer atividade, né? Eu vou fazer o que bebês de 9 meses fazem. Essa é a ideia. E eu acho que existe uma questão muito ligada à intervenção de que vai ser uma coisa rígida, de que vai ser uma coisa pesada, e não deve ser, né? Se ela não está sendo legal para a criança, se ela não está motivando a criança a responder, tem alguma coisa ali que a gente precisa mexer, né? Então, isso é muito importante. Não só a criança, né? A gente acaba falando mais criança, mas qualquer idade, né? Então, hoje nós temos ferramentas técnicas que são importantes para avaliação de linguagem. Então, não é mais uma possibilidade o profissional dizer que vai só observar a criança, sem nenhum teste, sem nenhum protocolo, né, para auxiliar. Então, é importante sim que a gente faça uso, né, desses protocolos. E mesmo que seja uma criança que ainda não tem condições de responder para um teste formal maior,
Existem muitos protocolos de observação, né? E a gente pode, numa interação, preencher esses protocolos. Eu preciso conhecer desenvolvimento típico, porque eu não posso perder o que eu preciso trabalhar com a minha criança, né? Então, eu posso tanto não pegar algo que precisa ser trabalhado, né? Como eu posso também não pegar algo que está acima do que deve ser trabalhado. E a gente jamais deve fazer uso de protocolos únicos fechados, né, gente? Então, assim, método fechado para intervenção não adianta, né? Então, a gente precisa sempre analisar o que cada um precisa. Nada de protocolo, método fechado, né? O que a gente tem são as ciências que têm maior comprovação científica. E uma boa avaliação de linguagem, ela indica para nós diagnóstico diferencial, né, auxilia no diagnóstico diferencial, ou para autismo, ou apraxia de fala, transtorno de linguagem, ou outras possibilidades. Ela é um indicativo de severidade do quadro e prognóstico. Nós sabemos que a linguagem fala muito sobre o desenvolvimento, né, do indivíduo, e também vai ajudar no planejamento da intervenção e melhor evolução, porque eu vou sempre fazer isso de uma forma individualizada. Então, dependendo do que eu observar na minha avaliação, né, é que eu vou montar a minha intervenção. Jamais eu vou fazer, então, de novo, né, com um roteirinho ou algo assim. Então, essa linguagem, e aí, gente, eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, da minha formação em fonoaudiologia e também em análise do comportamento aplicada. Então, dentro da fonoaudiologia, nós estudamos a linguagem enquanto habilidade cognitiva. E isso eu acho, essencial para a formação de qualquer profissional, porque se eu estudasse somente análise do comportamento aplicada, talvez eu não me voltasse tanto para o desenvolvimento cognitivo, o que é esperado para cada idade, como puxar isso, qual é o conteúdo que deve ser puxado. Então, a minha formação inicial toda nessa área cognitiva, para depois chegar na análise do comportamento aplicada, eu vejo como foi importante, né, para mim, para minha formação, para minha atuação. Então, a linguagem é uma função cerebral, né, uma função cognitiva, que faz uso de diferentes habilidades ao mesmo tempo, para que a gente tenha, no fim, uma comunicação adequada, né, a comunicação humana. Eu deixei ali uma bandinha tocando, né, eu gosto de pensar, então, como cada instrumento da banda sendo uma habilidade da linguagem. E aí todos têm que tocar de uma forma muito harmoniosa, coordenada, né, para que a gente tenha no final uma música que faça sentido. Se algum instrumento ali da banda não está funcionando como deveria, a gente pode ter alguma alteração na música final. Então, a gente precisa sempre avaliar essas principais habilidades de linguagem, né, numa avaliação, seja o fonoaudiólogo, o psicólogo também, todas as pessoas que estão olhando, né, para essa habilidade de linguagem. Aqui, eu coloquei para vocês as principais habilidades que se desenvolvem na linguagem, e aí é desde a gestação, né, isso vai se desenvolvendo, e de uma forma conjunta, né? Não é um primeiro, depois o outro. A gente tem aí um conjunto de habilidades se desenvolvendo. Então, a nível fonológico, que é a fala, nós temos os sonzinhos de fala, então os bebês vão vocalizando, vão balbuciando, e aí ele começa a mamá, mamá, e aí a mãe diz, opa, falou mamãe, né, e vai reforçando isso, e ele vai desenvolvendo as palavrinhas que surgem por volta de 1 ano de idade. Depois disso, por volta de 2 anos de idade, as crianças começam a elaborar as frases, né, de uma forma mais complexa. Juntam duas palavrinhas, dá mamar, quer tal coisa, e elas começam a desenvolver isso que existem regras, exigem regras gramaticais. Então, a gente está falando de nível sintático, né? Em conjunto, a criança vai aprendendo vocabulário, tudo sobre o mundo. Então, a gente está falando de nível lexical. Então, primeiro a criança sabe tudo do mundo, para depois ela começar a nomear essas coisas também. E uma criança de 4 anos de idade já tem um vocabulário numericamente semelhante a um adulto, né? Não usa as mesmas palavras, ainda bem, né? Mas tem já um número enorme, né, de vocabulário de palavras. No nível semântico, a gente desenvolve a habilidade de dar o significado para esse vocabulário.
Então, eu começo categorizando o meu vocabulário. E eu entendo que tem os animais, as frutas. Então, o cachorro tem uma caixinha, né? E ali eu consigo entender do que as pessoas estão falando, né? Porque eu consigo colocar num contexto. Tem um significado o cachorro, que é o animal, e aí eu entendo do que as pessoas estão falando. Com o desenvolvimento da linguagem, isso se transforma em significados maiores, que é o que eu preciso quando eu entendo, por exemplo, uma metáfora, né? Eu começo a entender que existem inferências. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais complexo. E o nível pragmático, que se refere à função da linguagem. Então, não adianta nada eu falar, formar frases, ter um vocabulário gigante, se eu não usar isso para me comunicar com os outros. Então, eu preciso, o tempo todo, usar essas habilidades de linguagem para me comunicar com as outras pessoas. Né? Então, esse nível pragmático é a habilidade mais importante quando a gente fala de autismo. A habilidade que sempre está prejudicada em algum nível, seja na intenção ou como manter essa comunicação, né? E na compreensão dessa linguagem toda. Além disso, nós temos uma habilidade que é de cognição social, que caminha junto da linguagem, e dentro dela nós temos também, assim como a linguagem, né, vários pontos que vão se desenvolvendo. Eu coloquei 3 aqui para vocês, porque eu vejo como 3 pontos muito vinculados aos quadros de autismo, né? Um deles é a atenção compartilhada, que se refere à manutenção de contato visual, manter por tempo suficiente, fazer uma triangulação entre o que eu quero e a pessoa, né? E aí a criança, só de olhar, a gente já sabe o que ela está desejando, ou apontar para pedir ou mostrar alguma coisa. Maturidade simbólica, que se refere ao brincar, né? E é por meio do brincar que a criança começa a imitação, ela interage com o adulto e ela vai desenvolvendo várias habilidades também. E a teoria da mente, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Aí a gente faz isso o tempo todo. Se eu tivesse vendo o rosto de vocês todos, eu estaria fazendo isso muito melhor, porque daí eu estaria imaginando o que vocês estão pensando, do que eu estou falando, e a gente faz esse jogo o tempo todo, né? Então, de acordo com a expressão, com a postura, eu acho que a pessoa está pensando isso ou aquilo, e aí eu vou mudar meu comportamento também, né? Para agir de acordo com o que o outro está me passando. Então, essas seriam habilidades aí, né, primordiais para o nosso desenvolvimento de linguagem inicial. E aí, quando a gente olha para as principais dificuldades do autismo e para o nosso DSM-5, para o nosso novo manual, nós temos uma tríade transformada em díade, né? Então, a tríade do nosso DSM-4 agora, ela é composta por uma díade no DSM-5. Então, de um lado, nós temos as dificuldades de interação social, linguagem e comunicação, e do outro lado, as dificuldades de comportamento. Então, se a gente pensar, faz todo sentido, né? A gente ter uma díade agora. Por quê? As dificuldades vinculadas ao autismo de linguagem são principalmente de linguagem para a interação social. Essas são as principais dificuldades. Então, quando a gente pensa em fala, vocabulário, frases, tudo isso pode variar muito dentro dos quadros de autismo, mas a linguagem para o uso social sempre, né, se encontra prejudicada de alguma forma. E aí, por isso faz todo sentido a gente ter agora uma díade de comprometimentos no nosso manual médico, tá? Gente, como uma boa fonoaudióloga, eu estou falando sem parar. Vocês me interrompam, por favor, porque senão eu vou falando sem parar aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Taira. É um Oi, prazer Taira. conhecer a doutora. Eu Prazer. tenho uma observação. Os meus filhos estão no espectro do autismo. O meu filho foi diagnosticado em 2019. Ele teve atraso na fala e veio falar com 4 anos de idade. Hoje ele tem 8 anos e está tendo muita dificuldade na alfabetização, na questão silábica, na questão das palavras complexas, das palavras simples, ainda que ele saiba que letra inicia, ainda que ele saiba a relação do alfabeto e as vogais,
ele está tendo essa dificuldade, e eu não sei se tem a ver com a questão do atraso da fala dele, com a questão da maturidade cerebral dele, se isso tem algum vínculo, né, com relação das dificuldades do desenvolvimento da alfabetização. Eu sei que é uma parte muito complexa, muito profunda e ampla, porque são várias competências, são várias habilidades que a criança tem que ter para poder chegar à leitura, né? Sim. Mas está sendo um desafio ter aula remota à distância, né? E nós, Sim. mães, educar os filhos, alfabetizar os filhos, ser os olhos para os professores dentro de casa, né? No meu caso, eu tive até uma sorte, porque eu sou da área da educação, mas ainda assim eu sou mãe, né? Então Sim. é amplo e complexo, né? Aí eu Antes queria de, ver, antes de qualquer coisa, você é mãe, né, Taira? aí eu queria ver que observações você poderia me dar, porque eu também faz 2 meses tive o diagnóstico de TEA também, e eu vou fazer quase 40 anos, e eu tive dificuldades também, eu tive um atraso na fala pela questão do português e o espanhol, sabe? Então, minha mãe optou por falar comigo só em português, indicaram isso para eu não ter problemas e me confundir na questão da alfabetização. Logo depois foi que eu vim aprender o espanhol, que eu permaneci no país da Venezuela e aprendi o idioma. Mas ainda assim o português são dois idiomas, a fala e a escrita, né? Aí eu queria ver com você, não com relação à minha observação, minha pessoal, mas com o que você me dá dicas, sugestões para eu trabalhar com meu filho e ver se isso Taira, tem relação. ele faz intervenção, Taira? Olha, pela pandemia, a gente decidiu não fazer intervenção, né? Então, aqui em casa, o que a gente faz? A gente canta, a gente toca instrumento, a gente dança, a gente faz teatro espontaneamente, a gente coloca eles para se fantasiar, a gente cria dias para da família, dia de mãe e filho, dia do pai e filho, dia dos irmãos, dia de mãe e filha, para eu poder estimular a fala dele e que ele conta, né, e ver o estado emocional, o sentimento dele, ver se ele tem coesão contextual da realidade ou da imaginação, sabe? Eu tento dar esse suporte, né? A pandemia, né, Taira, ela dificultou muitas coisas para a gente, né? E acho que a questão da escolar é um aspecto fundamental, né? Que ficou muito prejudicado durante a pandemia. E aí a gente tem muitas dificuldades, né, para trabalhar por conta disso. E sem contar isso, né, a questão das intervenções também. Mas essa estimulação que você está fazendo com ele em casa, Taira, é maravilhosa, né? Então, isso é muito bom, as estimulações envolvendo essas dramatizações, né, comunicação, tudo isso é muito rico. Pensando na questão do desenvolvimento da alfabetização, o que acontece, né, e aí eu acho que vale a pena talvez pensar, né, se no caso do seu filho a gente possa ter algo relacionado a isso, então, existe sim, né, uma questão de desenvolvimento de linguagem, como você trouxe, de maturidade cerebral também, tudo isso vai se desenvolvendo aos poucos, né, um atraso de fala não necessariamente implica sempre no atraso da alfabetização, quando a gente pensa em autismo, tá? Então, sempre que uma criança apresenta um atraso de fala, acho que alguém liberou o microfone. Sempre que a gente observa um atraso de fala numa criança com autismo, isso não quer dizer com certeza que ela terá um atraso na alfabetização, tá? E algumas crianças com autismo apresentam o atraso ou até ausência de fala ainda e começam a ler, né? Então, a gente tem alguns caminhos também por aí que podem acontecer. Dentro do desenvolvimento típico, nós temos um tipo de alfabetização que é por consciência fonológica.
E esse é o mais indicado mesmo para estimular as nossas crianças com desenvolvimento típico. Então, nesse processo, a gente estimula a criança a transformar aqueles sonzinhos de fala que ela aprendeu em grafemas. Então, ela vai transformar num símbolo para daí entender que aquele símbolo significa tal letra. Isso é muito abstrato e muito complexo. O que nós temos visto nas pesquisas e também na prática é que muitas pessoas com autismo respondem melhor para outro tipo de intervenção para alfabetização, que é via pareamento do grande para o menor, né? Então, a gente chama trabalho de equivalência de estímulos. Depois eu posso até passar algumas referências para a Larissa, tá? Para quem quiser aprofundar, né, nesses temas que eu estou comentando. Então, no trabalho baseado em Renata, equivalência... Oi? Renata, depois você pode disponibilizar esse material para a gente ou não? Posso, Pode? posso. Passa para mim que aí eu coloco no grupo para eles. Tá bom, Para eu te elas. passo sim. Tá? Beijo, obrigada. Imagina. Eu disponibilizo esse e também disponibilizo mais alguns artigos ou temas que a gente discutir aqui, tá? Então, nesse trabalho, a gente começa, ao invés de partir da unidade mínima, da transformação do sonzinho para uma letra, a gente parte do grande para o pequeno. Então, eu faço pareamentos, palavra palavra, pareamentos, palavra figura, pareamentos, palavra objeto, para depois eu começar a ir para o menor. Grande parte das crianças com autismo respondem melhor para esse tipo de intervenção, quando a gente fala em alfabetização. E aí, eu acho que vale a pena uma avaliação nesse sentido, Tayara. Não, é Taira? Ou Taira? Sim, É Taira. Taira, né? Desculpa. Então, eu acho que vale a pena até uma investigação nesse sentido. Pode ser que ele responda bem por aí. E grande parte dos nossos Acho pacientes. que o processo da alfabetização é importante, ainda que ele fale e faça um processo de fono, um acompanhamento. Seria interessante. O ideal é que ele fizesse. Seria importante que ele fizesse uma intervenção. Verbalize bem, use até palavras diferenciadas, assim, acima da média. Não tem problema? Você aconselha? Aconselho, com certeza. Com certeza. Tá. É que essa pandemia acabe logo e para eu Esperamos. fazer as terapias que tem que fazer. Muito obrigada, Esperamos. doutora. Imagina, imagina. Vocês podem me interromper, porque são coisas que eu ia comentar mais para frente, depois a gente vai pulando, tá bom? Podem me interromper à vontade, por favor. Então, dentro das principais características nos quadros de autismo, e aí pensando que não são todas para todos, né? Porque nós temos as individualidades e uma variação grande quando a gente fala de espectro do autismo. Mas características mais citadas, né, comumente. A questão das atipias do olhar, né? E aí nós temos pessoas que mantêm sim o contato visual de uma forma adequada, temos outras que não mantêm o contato visual de forma adequada e evitam, né, esse contato visual, e muitas vezes olham para o rosto, mas não necessariamente para os olhos. Alguns adultos, né, que nós conversamos, às vezes contam para a gente que é um pouco incômodo esse contato visual, grande parte das vezes. E aí a gente, né, tenta entender esse sentimento também, né, das pessoas com autismo, o que incomoda exatamente. Tá? Mas é como se não fosse tão natural, né, da forma como a gente costuma buscar o contato visual. Nós temos muitas questões sensoriais, né, quando a gente pensa em autismo, e essas questões sensoriais devem ser trabalhadas com o terapeuta ocupacional sempre que necessário, né, que faça integração sensorial, isso é bastante importante. Então, nós temos, às vezes, uma reação muito forte. Não dei aula, não faz não. Alguém quer falar? Nós temos, então, algumas reações muito fortes a sons, né? Eu estava olhando aqui, tem algumas mensagens no grupo, eu não tinha visto. Gente, qualquer coisa, vocês abram o microfone aí, tá bom? Para não perder. Ou então, às vezes, o tato, né? Para encostar em algumas coisas, às vezes, o tato, em algumas texturas, chega a dar até
ânsia, né, para algumas pessoas ou para algumas crianças, e tudo isso é importante que seja avaliado junto de um terapeuta ocupacional, né, para que a gente possa trabalhar. A ausência de alguns gestos sociais, como, por exemplo, ser pego no colo na hora que o adulto vai pegar no colo, ou o gesto de apontar, seja como pedido, ou seja para mostrar alguma coisa, ou o gesto de dar tchau. E aí, algumas crianças com autismo começam a dar tchau com a mão assim ao contrário, né? Não sei se vocês já observaram esse movimento. Por quê? Porque é o que ela está vendo o outro fazer, né? E essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, imaginar que para o outro é assim, né? Então, não vai ser igual, nem sempre é tão fácil, né? Nós temos as questões vinculadas à cognição social, então, dificuldade em entender sempre as expressões faciais dos demais. E aí, como eu disse, isso pode variar, né? Não vai ser de forma igual para todos. E aí, que eu trouxe para vocês uma pesquisa que nós fizemos no Mackenzie. Eu fiz meu mestrado e doutorado lá no Mackenzie, né? Nós temos esse equipamento lá, que é o Tobii Eye Tracker, e ele faz um rastreamento visual. Ele é muito interessante porque a pessoa se senta na frente da tela, tá? Ele calibra a pupila da pessoa na tela. Então, vocês estão vendo na figura da direita embaixo, né? Ela tem ali um LED, é uma câmera que registra a pupila da pessoa. Isso reflete na tela. Então, todo movimento que a pessoa fizer com os olhos na frente da tela vai ficar registrado. E isso é muito interessante porque para muitas avaliações que nós queremos fazer, as pessoas às vezes não conseguem responder, ou porque não falam, né, ou por outros motivos. Por exemplo, síndrome de Rett, são crianças que têm um acometimento muito grande, deixam de falar, deixam de movimentar as mãos, né, e aí a gente não consegue uma resposta, mas elas têm o olhinho ali, né, para a gente, então a gente consegue, por meio de um equipamento como esse, acessar melhor essas pessoas. Inclusive, é um equipamento que é utilizado para comunicação suplementar alternativa, grande para muitas pessoas que não têm condições de responder, e até adultos com esclerose lateral amiotrófica e outras condições. Então, esse foi um estudo que nós publicamos em 2015, onde nós apresentamos 3 telas para 3 grupos. Um grupo de crianças típicas, um grupo de crianças com síndrome de Rett e um grupo de crianças com autismo. E aí o resultado, né, foi muito interessante, por isso eu quis mostrar também aqui para vocês. Nós analisamos para onde cada grupo olhou mais e por mais tempo. Então, aqui nós temos o resultado das crianças com desenvolvimento típico. Nas áreas que ficam mais vermelhas, mais fortes, é para onde eles olharam por mais tempo, né, por tempo maior, e com uma fixação muito maior. Então, na primeira figura, nós vemos que as crianças olham muito mais para a região dos olhos, nariz e boca. Na segunda figura também, muito mais aqui o rosto, né, da moça. E na terceira, muito mais para o bebê, ao invés do relógio. Quando nós analisamos o grupo com síndrome de Rett, elas olharam mais ainda do que as crianças com desenvolvimento típico para essas áreas sociais. Então, isso realmente nos mostra que as crianças com síndrome de Rett têm um contato visual muito efetivo e têm uma resposta também diferente das crianças com autismo. As crianças com autismo apresentaram esse resultado, com um olhar para toda a tela, né? Então, ali na primeira, nós temos um olhar para as 2 crianças de uma forma geral, na segunda, para a moça, e por um tempo maior no brinco dela, e na terceira tela, mais tempo para o relógio. Por que que é importante a gente pensar nesse estudo, gente? O que ele diz para a gente, né? Ele não diz para a gente que as pessoas com autismo não gostam de pessoas, ele não diz para a gente que as pessoas com autismo não se interessam por pessoas. O que ele diz é que existe uma questão biológica anterior a tudo isso, né? De busca também, de rastreamento visual, para que eu estou olhando, por que eu estou olhando. Por que que é importante a gente pensar nisso? Porque numa intervenção, eu preciso trabalhar isso, né? Não adianta eu colocar lá 10 figuras de expressão facial, decora aí, feliz, triste, raiva,
mas para onde essa pessoa está olhando? Vamos trabalhar também a questão anterior de atenção compartilhada, né? Tudo isso é muito importante, tem que ser trabalhado e merece atenção, né? E dentro das características, então, mais comuns, nós temos também a questão do uso da mão para solicitações, né? E aí a gente vê as crianças muito comumente, né, puxando a mão do adulto para solicitar algo, ao invés de apontar. Então, é um pedido, né, que tem como mediação ali o outro, mas que não necessariamente existe ali uma intenção comunicativa, uma troca ali de comunicação adequada, né? Por isso que esse ponto também é muito importante de ser trabalhado na intervenção. As questões de atenção compartilhada, que eu já comentei com vocês, né? Pensando no brincar das nossas crianças, nós observamos uma variação grande também. Nós temos crianças que gostam dos brinquedos, né, que são mais usuais, e acabam, às vezes, usando eles de forma repetitiva, como, por exemplo, enfileirar alguns brinquedos, às vezes para observar de lado, né, às vezes para girar algum brinquedo na mão, ou explorar de alguma outra forma. Interesse grande por símbolos, né, como letras e números, também é muito comum, ou interesses por objetos que não são brinquedos, né? Então, a gente vê, às vezes, um interesse grande por coisas que rodam, como ventilador, ou rodas, ou outros itens, outros brinquedos, né? Ou coisas que não são brinquedos, como eu disse. É muito comum o relato do interesse por dinossauros e por trens. Não sei por quê, mas a gente escuta bastante esse relato dos pais. E quando nós pensamos na fala, né, tudo, tudo pode acontecer, né? Então, a gente tem o costume de associar a linguagem à fala, mas a fala é só uma partezinha da linguagem. A gente tem todas aquelas outras habilidades. Então, nós temos crianças que têm um atraso inicial de fala e depois desenvolvem essa fala. Nós temos crianças que têm ausência de fala e a gente precisa avaliar se existe a possibilidade de um transtorno motor ou apraxia de fala. E nós temos também aqueles que desenvolvem a fala sem nenhum atraso e com perfeição total, e inclusive, se eu falar errado, vão me corrigir, né? Então, a gente tem uma variação muito grande nesse sentido. Algumas crianças apresentam explosões verbais, que são aquelas palavrinhas que aparecem de vez em quando e aí elas somem. Aí, de repente, sai a palavra e, de repente, ela some um tempão, né? Então, a gente observa essa variação às vezes. As vocalizações repetitivas também, a alteração na articulação é uma possibilidade também, e nós temos as idiosincrasias, que são as palavras que já existem, mas a criança usa para nomear outra coisa. Então, eu associo por algum motivo um nome que já existe a outra coisa e uso ele. Então, por exemplo, eu começo a chamar o copo de caneta. Da caneta, e aí eu chamo sempre por esse nome, mas é um nome que já existe, né? Nós temos também os neologismos, que são as palavras que não existem. Então, uma criança começa a chamar água de ticabum, né? Um nome que não existe, e por algum motivo ela chama a água sempre com esse nome. Ou a fala telegráfica, que é aquela fala que não vem ali com uma ordem correta sintática. Então, a criança quer contar, por exemplo, que foi no parque, e ela começa: parque, pato, mamãe, pão, e ela vai soltando palavrinhas, né? Palavrinhas principais daquela frase, sem organizar como deveria sintaticamente essa frase. E aqui nós temos um dado muito importante, né, que foi discutido nesse artigo de 2013 na Pediatrics, que é uma revista aí de nome, né, na área. Nós temos um relato muito forte de que as crianças têm que falar até 4 anos de idade, né? Então, eu recebi muitas vezes mães me perguntando: se meu filho não falar até os 4 anos de idade, ele não vai mais falar, né? E, gente, não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, esse estudo diz isso. Foi feita uma pesquisa com 535 crianças, com idades de 8 a 17 anos, que até os 4 anos não falavam, ou falavam poucas palavras. Dessas crianças, 70% passaram a usar frases simples,
é um número muito grande, né? E 47% com fala fluente. Ou seja, não é verdade que uma criança que até os 4 anos não fala, não vai mais falar. Então, não podemos deixar de estimular a fala das nossas crianças, adolescentes e adultos, porque é possível sim que a gente desenvolva. No estudo, eles perceberam uma forte relação com inteligência, né, em comprometimento social, ou seja, as pessoas que tinham menor comprometimento de inteligência, né, tinham uma melhor inteligência, eram as que conseguiam falar cada vez mais, tá? Então, a gente não pode, de forma alguma, ser taxativo, né? Então, olha, quando a gente pensa em habilidades e habilidades vinculadas aos quadros de autismo, nós nos surpreendemos muito, porque nós temos muitas habilidades que super se desenvolvem e muitas que não se desenvolvem tanto. Então, a gente acaba tendo um alto e baixo aí de habilidades e a gente se surpreende com muitas coisas. Então, uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, faça avaliação de vocabulário receptivo. A criança não fala, tem um comprometimento também de comportamento importante, não importa. Faça avaliação de vocabulário receptivo. Pode ser que essa criança saiba muito mais do que ela está te mostrando, ou do que ela está te falando, né? Não converse na frente, né, das crianças, porque eles podem sim estar compreendendo muito mais do que a gente acha, né? E a gente se surpreende bastante e tem que estimular tudo que a gente pode nos quadros de autismo. Então, nós temos pessoas que têm dificuldade na aquisição de vocabulário e outras que têm o vocabulário ultra rebuscado. E qual é a grande questão? É que muitas vezes isso fica como uma ilha ali de habilidade, eu sei tudo de alguma coisa, mas eu não acabo não usando isso a meu favor, na minha comunicação, né? Nem sempre eu uso de forma funcional. Então, nós temos crianças que sabem todas as bandeiras do mundo, sabem outras línguas, mesmo sem ninguém ter ensinado, todos os animais do mundo, mas nem sempre a comunicação delas é adequada, e elas acabam só falando sobre esses interesses, né, que são mais restritos. O Steven Wiltshire, não sei se todos vocês conhecem, é um autista que tem uma ultra habilidade, né, de desenho, de pintura. Então, ele fez um voo de helicóptero em cima de Manhattan, depois ele voltou para a sala dele e fez esse desenho. Então, ele conseguiu tirar uma foto mental do que ele viu, chegar na sala dele e reproduzir com esse desenho. É maravilhoso, né? E o que se dizia antigamente, né? Se dizia que a gente precisa cortar... Quieto. Não pode mexer no telefone, que a mãe está em aula. Eu achei que alguém ia perguntar. O que se dizia antigamente? Que a gente precisava cortar os interesses restritos, né? E que a gente precisa trabalhar só outras habilidades. Hoje a gente sabe que não é assim, tá? Que a gente precisa fazer. Então, na verdade, a gente precisa aproveitar os interesses restritos a favor dos nossos pacientes. Então, é claro que eu não vou deixar ele só naquele interesse restrito, mas por que não aproveitar a favor dele, pensando na vida adulta? Então, o Steven Wiltshire hoje vende os quadros dele. Eu tenho uma pergunta. Eu queria perguntar também. Pode perguntar. Quem é? É a Ariane? Isso, eu acho que alguém tinha falado antes, não tinha? Ou não? Eu acho que só abriram o microfone. Deixa eu te perguntar. Então, minha menina, ela faz acompanhamento com a fono porque ela teve um retardo na fala. Ela não tem problema algum. Aí acaba que eu tenho duas, né? Então, nós sempre vamos fazer comparações. Porque a minha primeira, com 1 ano, já falava de tudo, já falava frases, assim, completas, um português maravilhoso. E a mais nova,
com 1 ano não falava nada. Aí veio começar a pulga atrás da orelha. Porém, no que a gente começou a fazer estimulação na fono, ela falou, olha, não se preocupe, porque se ela se você percebe que realmente tem dificuldade, faça repetições, amplie o vocabulário e vai trabalhando isso dentro de casa. Porém, a aquisição da fala total virá até os 7 anos. Então, assim, não necessariamente precisa ser uma criança com alguma ou síndrome, ou TEA, ou não necessariamente. Normalmente, assim, as crianças que se dizem normais também vão ter esse atraso na fala, como tem autista que não tem atraso nenhum, que a gente vê que a fala já é bem mais evoluída. Uhum. Isso mesmo, Mariane. Atraso na fala não significa diagnóstico de autismo, né? Então, a gente tem crianças que têm um atraso na fala somente e depois recuperam, né, esse atraso na fala, ou tem crianças que têm também só apraxia de fala, né? E tem crianças que têm autismo e com ou não o atraso de fala, né? Você está certíssima. Uhum. É que ela hoje já tem 7 anos completos, já está 7 e alguns meses. E até hoje ainda não fala direito. E ainda agora colocou o aparelho, piorou mais um pouco. Porque o do céu da boca para a língua ficar embaixo, maior encrenca. Aí agora que o trem embolou tudo de novo, a fala dela, aí a gente fica trabalhando além para sugar a saliva, né, que sai muito por conta do aparelho, é um corpo estranho dentro da boca. Aí, mas a fono, na época, ainda falou, isso vai ajudar muito ela, vai ser muito bom. Até o presente momento eu não vi bom ainda não, mas provavelmente, futuramente, vai ser. Sim, sim, provavelmente, Ariane. E, assim, eu, enfim, não sei exatamente, né, como que é o desenvolvimento dela e tudo mais, mas a intervenção sempre é importante, sempre a gente pensar na intervenção, porque, e isso não é em autismo, né, eu tô falando para também atraso de linguagem, atraso de fala, é importante a gente pensar, se a gente tiver algum atraso no desenvolvimento, na intervenção, e aí trabalhar o que for necessário, né, para cada pessoa, a gente trabalhar o que for necessário para cada um. Aqui a gente tem o Steven Wiltshire fazendo o quadro dele, e ainda só para esnobar a gente, né, ele faz um quadro desse tamanho, então imagina, não consigo desenhar nenhuma pessoa numa folha em pauzinhos, imagina fazer um quadro desses, né, depois de uma vista. Então, gente, tem que ser aproveitado, né? É uma habilidade que tem que ser bem aproveitada. Claro, vamos desenvolver outras, né? Mas essa precisa ser muito bem aproveitada. As ecolalias são muito presentes, e aí nós temos ecolalias que são literais e ecolalias que são não literais. E é importante a gente discriminar qual é a ecolalia que a pessoa tem, porque isso influencia também no que a gente vai fazer, tá? Dentro das literais, nós temos a tardia e a imediata. A tardia é aquela de algo escutado há muito tempo e que a pessoa fala totalmente fora do contexto. Então, tem uma criança minha que eu estou fazendo uma atividade, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, ela fala, Globo e você, tudo a ver. Né? Então, ela está reproduzindo algo que ela escutou há muito tempo e não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Ou um menino meu que ama os filmes do Rock Balboa, né? E aí também durante outras atividades ele começa a reproduzir falas do filme que não tem a ver com o que a gente está fazendo. E a imediata são as repetições imediatas, como o nome diz, né? Então eu digo para a criança, o que é isso? A criança diz o que é isso, ou isso, né? Assim que eu falo, tá? O outro tipo seriam as não literais, são as ecolalias mitigadas, ou seja, são repetições, eu sei que é uma repetição, mas a criança está produzindo agora no contexto. Tá? Então, por exemplo, uma criança minha que ama tartarugas ninja, e aí toda vez que eu dou uma atividade difícil para ele, ele fala, Santa Tartaruga! Eu sei que é uma repetição do desenho da tartaruga ninja, eu sei que ele ama tartaruga ninja, mas ele está falando no contexto, né? Santa Tartaruga.
Ou um paciente meu que ama da Pequena Sereia, que ele usa também no contexto sempre, que é quando ele gosta muito de algo que a gente apresenta, e aí ele diz, que maravilha! E é uma fala que eu sei onde está no desenho, eu sei que ele adora, mas está no contexto, né? Ou uma criança minha agora que quando quer dormir fala, filha, você está com sono? É o que a mãe dela fala para ela. Então, olha que interessante, gente. A gente tem aqui uma repetição que está me mostrando que a minha, eu já ia falar só criança de novo, né? Que o meu paciente, minha pessoa, tá tentando associar o que ela ouviu com o contexto, só que ela não tem ainda repertório para fazer isso sozinha, espontaneamente. Mas ela está associando na hora certa. Ótimo, né? Então, qual é a recomendação? Se apresentar ecolalia tardia ou imediata, o ideal é que a gente não reforce. Ou seja, a minha criança começou a falar Globo e você, tudo a ver, eu não vou começar a falar da Globo com ela. Eu vou direcionar para o que está no contexto. Tá? Então, ao invés de falar da Globo, eu vou dizer, então vem cá, vamos fazer tal coisa, vamos pegar isso aqui, piriri, o que é isso? Eu puxo para o que está no contexto. Eu não vou para o assunto dela que não está no contexto. Agora, se ela tem uma ecolalia mitigada, aí sim, aí eu posso contextualizar, eu vou dar outro modelo para ela de fala nesse momento. Então, filha, você está com sono? Ah, entendi, você está com sono, então dá para falar. Eu estou com sono, mamãe. E aí a gente dá outro modelo, tá? Essa sim a gente vai contextualizar. E aqui, pacientes meus falando, né? Coisas que eles vão ouvindo, né? Os adultos acabam falando perto, né? Você para já com essa palhaçada quando eu apresentei alguma atividade, ou nem morto, Deus me livre, né? Também, mas fazendo todo o sentido, né? Dentro do que eu estava apresentando. Oi, Ah, Renata, eu tenho uma oi, pergunta. quem é? Oi, É Jamile, Jamile, tudo bem, Renata? tudo e você? Tudo bem. Eu estava só aguardando esse momento da ecolalia, que é uma coisa que me incomoda muito que meu filho tem, muito mesmo. E ele já faz as multidisciplinares desde 2019, e até hoje eu não consigo uma ajuda assim, bem integrada no que ele tem. Ele tem esses três tipos, porque você foi falando, eu fui associando no que ele tem. E eu me preocupo muito, que às vezes ele traz essa repetição para a vida, porque eu puxo muito isso dele, mas também do nada a gente está num ambiente de amigos e do nada ele começa a falar uma coisa que não tem nada a ver. Sim. E assim, ele tem 5 anos, né? Foi diagnosticado em 2019, meados de 2019. Ele já lê, né? Já fala, mas não tem essa conversação. Tem problemas de socialização, vamos dizer assim, 50%. E eu queria ajudar mais ele a entender o que a gente está passando, que parece que ele não está entendendo, sabe? Quando ele vem com essas repetições, é muito difícil. Eu fico muito perdida quando ele começa a ter essas repetições, e às vezes tem dia que é o dia inteiro. Sim. E às vezes, Jamile, a gente tem, não sei se seu filho tem isso, mas às vezes tem a ecolalia, e aí os 3 tipos de ecolalia, e uma outra coisa que é a perseveração. Às vezes a criança fala e fica repetindo a mesma coisa por um tempão, né? O ideal, Jamile, é a gente se empenhar bastante em não responder para quando não tiver no contexto, só responder para essas mitigadas, né, que estão no contexto, e em paralelo, fazer uma intervenção muito pesada em comunicação funcional. E aí, o que é melhor quando a gente tem muita ecolalia? A gente trabalhar com pistas visuais. Por quê? Eu preciso ampliar o repertório de comunicação adequada, porque só assim eu vou diminuir o inadequado, né? Para ampliar esse repertório de comunicação adequada, se é uma criança que só repete, e eu só dou dica de fala para essa criança, dica ecoica, né, que a gente chama, isso não é tão bom, porque ele acaba só repetindo, né, o que os outros estão falando o tempo todo. Então, entrar com pistas visuais para comunicação ajuda bastante, Jamile, bastante mesmo.
tentar trabalhar com o máximo que você puder com pistas visuais para ele fazer pedidos, ampliar as frases com pedidos. E se ele já lê, melhor ainda, você pode usar a leitura para ele ler em voz alta e se comunicar, como uma dica mesmo para ele ampliar o repertório de comunicação funcional e, em paralelo, a gente poder diminuir essas ecolalias. Eu acho que justo a Jamile travou. Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Maria Aparecida. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho tem 5 anos, é autista. O diagnóstico dele foi fechado desde os 2 anos e 6 meses. O que acontece, assim, no relatório, as terapeutas falaram que é ecolalia, mas o que eu percebo é que ele fica conversando muito sozinho. Ele fica narrando fatos sozinho e, assim, é como se ele estivesse conversando com outra pessoa, ele mesmo responde. Não é algo dentro de um contexto em relação a desenho, não. É algo que acontece na vida diária dele mesmo, mas é ele conversando ali sozinho. Isso é uma ecolalia também? Pode ser uma ecolalia tardia, né? Se realmente for uma reprodução de uma conversa que ele escutou há um tempo, aí pode ser uma ecolalia tardia, sim. E nos momentos que ele está ocioso também, eu percebo que aumenta quando ele está muito agitado ou com medo, por exemplo. Eu falei para ele, vamos ao médico, porque ele estava resfriado, e aí, quando chegamos, ela chegou a falar para a médica que estava com medo, aí ela tentou tranquilizá-lo, né, falando que é medo de injeção, porque a fala dele ele não tem a fala pragmática ainda, né, ele fala, mas assim, não tem a conversação ainda, só que ele sabe falar o que está sentindo. Aí ele falou com ela que estava com medo de injeção, e ela tentou acalmá-lo, né? Só que aí eu percebi que no momento que ela estava avaliando ele ali, auscultando, fazendo a ausculta pulmonar, ele começou aumentou essa questão do falado, né? É como se fosse uma ecolalia também, que ao mesmo tempo autorregulatória. E a terapeuta falou para mim que nas sessões também, quando é algo que ele não está interessado em fazer, ele usa também essa ecolalia. Só que eu não sei se é o termo correto, mas o que eles usam muito é o xi para ele calar a boca. Não tem um direcionamento. Então, assim, seria a forma correta de trabalhar isso ou não? É SIDA, né? Isso. SIDA, eu não pediria para ele ficar quieto, tá? O que a gente tenta sempre fazer é analisar qual é a função dos comportamentos, né, da criança. E aí as ecolalias, às vezes, podem ter diferentes funções. Nós temos algumas ecolalias que têm função de atenção, por exemplo. Às vezes a criança quer chamar a atenção do adulto, não sabe direito como chamar a atenção e começa a fazer repetições e o adulto acaba dando mais atenção. Mas nós temos algumas crianças que têm ecolalia com uma função de autoestimulação. É como se fosse uma estereotipia, tá? Então, da mesma forma que algumas crianças, às vezes, ou quando ociosas ou quando mais ansiosas, apresentam mais estereotipias, por exemplo, balançar a mão, né? Algumas crianças minhas, nesses momentos, apresentam com maior intensidade o balançar as mãos. A mesma coisa pode acontecer com as ecolalias. Nesse sentido, a gente precisa pensar algumas coisas. O que tem sido indicado... Oi? Nesse sentido, o que tem sido indicado no mundo todo é que nós não devemos da vida dos nossos pacientes como um todo. Por quê? Muitas vezes elas vêm como uma forma de autorregulação mesmo, né? E aí a gente fica lá na terapia o tempo todo tentando redirecionar, não pode, não pode, não pode, não pode, mas às vezes aquela pessoa precisa
de um momento com uma autoestimulação para uma autorregulação. Eu estou falando com vocês e estou balançando um pouco minha perna às vezes, né? E é sem pensar, mas para mim pode ser que seja importante para uma autorregulação. Isso acontece também com as estereotipias. Então, com muitos pacientes, às vezes a gente trabalha uma compreensão de momentos em que ele pode ter estereotipia e que não vai prejudicá-lo socialmente, né? Isso é muito possível. E com as ecolalias pode acontecer, mas aí pensando que a gente está envolvendo a fala, né? O ideal realmente é que a gente tente redirecionar. Não pediria para fazer silêncio, não pediria para a criança fazer silêncio, mas nós podemos redirecionar, nós podemos mostrar o que está no contexto, pedir para nomear outra coisa. E aí, como eu disse, Cida, é muito importante o aumento de comunicação adequada. A gente nunca coloca um comportamento em extinção somente, só vai ignorar uma coisa que a gente não quer mais. A gente sempre tem que, em paralelo, trabalhar o desenvolvimento daquela habilidade. Então, se eu quero tirar alguma coisa, eu vou substituir ela pelo quê? Né? No caso das ecolalias, comunicação funcional. E aí, eu vou falar para vocês de novo das pistas visuais. Usem sempre pistas visuais, sempre que necessário. Não tenham receio do uso de comunicação suplementar alternativa. Quando implementadas de forma adequada, elas só ajudam os nossos pacientes a falar, sempre. Então, com certeza vão ajudar numa comunicação funcional, né, e ajudam muito na fala como consequência. Então, muitos pacientes meus, eu comecei trabalhando pacientes que não falavam, comecei com pistas visuais e depois a gente deixou de lado porque a fala teve um sentido, teve uma função quando ela apareceu, né? Então, é sempre importante pensar nessas formas e porque quando a gente olha uma pista visual e precisa programar a fala, a gente está trabalhando muito mais e outras vias que não são só uma repetição, né? Então, a gente consegue trabalhar muito mais habilidades quando o paciente precisa olhar, planejar essa fala e aí ele tentar falar o que está naquela pista visual. Então, é bem importante. Muito Quer falar, obrigada, Cida? tá? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Imagina, Cida. Que é mais importante aqui. Bom, a questão, aqui eu trouxe essa foto, que é lá do Toby também, só para mostrar sobre a questão do rastreamento visual, né? Novamente, esse é um jovem que eu atendi há muito tempo, um jovem, um quadro leve, fazia faculdade e tudo mais, e aí ele teve dificuldades para arranjar namorada, né? Ele queria muito namorar, e a gente começou a trabalhar com ele algumas questões referentes a isso, e num teste que a gente fez com ele no iGaze, nós mostramos essa geladeira com alguns itens. E aí nós perguntamos, o que você viu? E ele falou, um alface. Daí a gente, opa, alface, né? Quando nós olhamos para onde ele olhou, realmente ele olhou para um ponto, né? Então a gente consegue entender o porquê, né? Isso tem a ver com o que a gente chama de coerência central. Quando a pessoa não faz o rastreamento do todo. Isso faz com que eu não compreenda o contexto todo. E muitos dos nossos pacientes fazem isso, acabam pegando algo que chamou mais atenção ali visualmente ou auditivamente também, né? Alteração na prosódia é muito comum, e é isso tanto para falar, né? Nós temos muitos pacientes que acabam tendo uma fala um pouquinho mais mecânica, parece, né, mais robotizada, quanto para entender a prosódia dos outros, né? Então, se eu falar, guarde os brinquedos, ou melhor, a criança não guardou os brinquedos, eu digo, bonito, hein? Né? Então, ele precisa entender a minha entonação para saber que não é bonito de verdade, né, o que ele fez. Inversão pronominal é muito comum, então, ao invés de dizer eu quero comer, eu digo Renata quer comer, ou Renata vai brincar, uso terceira pessoa. E a rigidez com significados que levam a uma dificuldade grande com metáforas, né, inferências. Nas metáforas, o que acontece com grande parte das pessoas com autismo é se remeter a um primeiro sentido, significado aprendido, que é o literal, né? Então, chorar pelo leite derramado. Talvez a pessoa imagine uma cena assim, ou uma tempestade no copo d'água, ou pisar em ovos, né? O que traz uma
dificuldade de compreensão para várias situações sociais também. Então, por exemplo, uma criança minha não queria mais ir na escola e nós demoramos muito para entender que ela não queria mais ir na escola porque a professora falou que eles iam brincar de batata quente. E aí ela não queria pegar na batata quente. Mas quando a professora imaginar, né, que ela ia realmente pensar numa batata quente, mas são coisas pequenas e grandes, né, muito grandes. Isso fez com que ela não quisesse ir na escola por uma semana, pelo menos, né, isso envolve muitas questões. Outra característica que aparece também para muitas das nossas crianças é a hiperlexia. A hiperlexia não é só do autismo, mas é muito comum no autismo. Então, é a habilidade de leitura precoce, sem um ensino formal para isso. Então, meu menino de 2 anos começou a ler os rótulos de todos os produtos do mercado e depois ele foi ampliando para outras coisas e assim caminhou. Então, aqui a gente tem uma diferença que nem sempre a criança entende tudo que ela está lendo. E a leitura que é feita aqui na hiperlexia, normalmente, é via rota lexical, a gente chama. Não é rota fonológica, que é a rota que eu falei para vocês da consciência fonológica. Então, ao invés de decodificar cada letrinha que ele está vendo, o que ele faz? Ele memoriza o todo. Então, eu memorizo que essa palavra significa tomate. Eu memorizo que essa palavra significa tal coisa. E aí eu vou memorizando, eu tenho uma hiperabilidade para tudo isso. Então, eu consigo fazer a leitura de tudo que eu já consegui, fazer esse pareamento, tudo que eu já decorei. Tá? Então, por isso, né, aquele percurso que eu falei para vocês, que às vezes é mais fácil, né, via leitura para trabalhar a alfabetização, onde eu parto do grande, uma memorização do grande, para depois conseguir chegar numa unidade menor. A apraxia tão falada, né, ela já é conhecida há muito tempo, mas de um tempo para cá, a apraxia tem sido muito discutida quando a gente fala em autismo principalmente, né, e na verdade, as pessoas com autismo apresentam uma prevalência maior de transtornos motores de uma forma geral, não só na fala, mas a apraxia realmente vem sendo muito discutida, né? Então, ela foi relatada em 69 pela primeira vez, mas em 2007, a ASHA, numa discussão que é uma associação internacional, né, que fala sobre fala e linguagem, determinou que o termo CAS, em inglês, né, que é apraxia de fala na infância, é o termo que deve ser utilizado para as crianças que têm apraxia de fala. Então, aqui a gente usa a sigla AFI, né, apraxia de fala na infância. Na apraxia de fala, nós temos um comprometimento no planejamento e programação, principalmente, voluntário da fala. Então, o que acontece? A pessoa entendeu o que ela precisa falar, ela sabe o que ela precisa falar, só que na hora de planejar esse falar, programar para sair e executar isso aqui na boca, eu não consigo. Então, pensem o quanto isso pode ser frustrante, né, para uma criança que tem essa dificuldade motora. Por quê? Eu falo para minha criança, fala batata, 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 e a minha criança olha para mim e fica... E sai outra coisa, não sai a batata. Então, uma criança que apresenta apraxia de fala precisa de uma intervenção muito cuidadosa, porque eu não posso ficar só frustrando essa criança que está tentando falar e não consegue. Então, eu tenho que ter um cuidado gigante, porque senão vai ficar aversivo a fala para essa criança. Eu tenho que saber como motivar essa minha criança, eu tenho que saber como chegar e ensinar melhor essa fala para minha criança. Né? Então, a gente tem, na população geral, uma prevalência de 1 ou 2 crianças a cada 1.000 com apraxia de fala, e uma proporção muito maior para meninos, 9 meninos para uma criança com apraxia de fala, e aqui eu estou falando só apraxia de fala, não no autismo, né? E quando nós pensamos em autismo, né, o quanto eu consigo dar um diagnóstico desse de apraxia de fala? Por quê? Nós temos muitas crianças com autismo que não falam inicialmente, mas não
por apraxia de fala, não por um transtorno motor na fala, mas porque essa criança ainda não tem iniciativa de comunicação, ela não entendeu a função dessa comunicação, ela não sabe como fazer isso. Então, eu preciso ensinar tudo isso, a minha criança precisa responder, tentar falar, cooperar, para daí eu poder dar um diagnóstico de apraxia de fala. Então, muitas vezes, eu preciso dizer para os pais, não tenho certeza ainda se é apraxia de fala. Vamos trabalhar a iniciativa de comunicação para a gente ter certeza se é uma apraxia de fala ou não. A gente não tem um exame sempre também que dá esse diagnóstico para a gente, né, na apraxia de fala. Nem sempre a gente tem uma alteração. Alguns exames apresentam alteração de hemisfério esquerdo lobo temporal e alguns exames genéticos apresentam alteração, principalmente do gene que é o FOXP2, mas nem sempre apresentam. Então, de novo, a gente tem um diagnóstico que é clínico. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por esse diagnóstico e é quem deve estudar, aprofundar o conhecimento nessa área para poder dar esse diagnóstico, né? Nas pessoas que têm... Miriam está querendo falar alguma coisa? Desculpa, agora que eu vi, Miriam. Tá conseguindo me ouvir? Eu só não tô te vendo. Agora tô. Eu não estou te vendo agora, peraí. Então, você acabou de falar sobre a iniciativa, né, de fazer um diálogo. É o meu caso aqui. Você me deu a brecha para estar conversando. Desculpa, gente. Boa noite para todos, primeiro. Boa noite, Miriam. A minha filha, vamos dizer que ela já está no estágio 3 da fala. Eu pergunto, dou opções de escolha e ela responde. Então, por exemplo, eu pergunto para ela, você quer água ou suco? Ela responde, ou água ou suco. Trabalhei o sim e o não com ela, né? Quer fazer xixi? Aí ela já responde, mostra até o cartão para confirmar. Aí ela, sim, não. Mas ela ainda tem muita dificuldade. Ela está com 8 anos e o processo da comunicação pela fala é o mais difícil aqui. Ela compreende muito bem, tem um compreensivo bom, mas eu não sei se eu preciso, o que eu preciso para estar estimulando ela a ter essa iniciativa, a chegar e fazer um pedido, sem eu precisar dar escolhas para ela. Então, o que eu fiz? Eu Não é fazer conexão. comecei a fazer tipo algumas coisas do PEX, e aí eu disponibilizo. Comecei com poucas coisas, né? Eu coloquei o banheiro, a água, o tablet, que é algo que ela gosta muito, e coloquei a fichinha e coloquei no ambiente em que ela passa toda hora. E aí, vez ou outra, eu pergunto para ela: você quer ir ao banheiro? Porque ela vai sozinha. Principalmente quando é o número 2, ela vai sozinha. E eu quero trabalhar isso porque no volta à aula, eu mudei ela de escola, então vai ter uma outra professora auxiliar e ela precisa se comunicar de alguma forma. Sim. E aí, se eu posso estar fazendo assim, ela já lê algumas palavras, ela tem um processo de alfabetização. E aí eu falo com ela, olha, você quer o quê? Ela pega, coloca aqui para mim e eu falo. Repete comigo. Quero tablet. Ela ainda não fala tablet, ela fala tablet. É dessa forma? O que você pode estar me ajudando para me auxiliar? Miriam, muito, muito boa a sua iniciativa, viu? De verdade. Muito bom, parabéns. Então, estou no caminho certo. Então, tá. A única coisa, Miriam, que eu pensaria diante do que você me contou, né? Quando a gente precisa cutucar a sua filha, né? Para que ela tenha mais iniciativa de comunicação, né? Então, programar situações para que ela precise ter iniciativa de comunicação. Então, a gente precisa pensar em formas de fazer isso sem que você precise perguntar para ela o que ela quer, tá? Isso vai ser bem importante, para que ela não fique sempre esperando que alguém pergunte, né? Então, vai ser importante você programar situações em que você já vai poder dar... Tem que falar com... Como é que fala? Alguém está falando alguma coisa?
Então, situações em que você vai poder já dar uma ajuda para ela se comunicar, sem que a iniciativa seja a sua. O PECS faz isso, Miriam. E pelo que você já está trabalhando com a sua filha, se você resgatasse fase 1 do PECS com ela, ela ia voar. Ela ia voar no PECS, com certeza. Né? Se ela já está conseguindo fazer esse processo com você, ia ajudar muito, não tenho dúvidas. Então, na fase 1, né, o que a gente faz? A gente provoca a situação do pedido, e aí a criança é que precisa ter a iniciativa de pedido para depois a gente responder. Então, vale a pena você, de repente, fazer essa retomada com fase 1 do PECS, que ela vai voar para fase 4 rapidinho, fase 3, fase 4 rapidinho, com certeza. Muito obrigada. Imagina, imagina, Miriam, muito bom. Então, né, pensando aqui na questão do diagnóstico de apraxia, é importante que a gente tenha um cuidado grande para fechar esse diagnóstico, mas é verdade que dentro dos quadros de autismo a gente tem uma prevalência muito maior, né, de apraxia de fala. Então, esse estudo nos diz que foi feito com 30 crianças, mas é numa revista muito boa. Na população em geral, nós temos, então, 0,1% de prevalência, e as crianças com autismo apresentaram 63% de prevalência em apraxia de fala também junto ao autismo. Então, a gente tem realmente uma prevalência muito maior nos quadros de autismo, e a gente realmente precisa ter um cuidado, então, né, maior nesse sentido. Será que é uma apraxia de fala? Por quê? Eu não vou forçar a minha criança a falar de qualquer jeito se ela tem uma dificuldade motora, né? Isso é muito importante. Então, assim, só para a gente pensar, o número de casos de depressão em crianças com apraxia de fala é muito maior do que outras crianças. Por quê? É frustrante, né? Eu estou tentando falar com você e não estou conseguindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, é um diagnóstico. Para mim, É um diagnóstico secundário, a apraxia de fala, né? Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa iniciativa de comunicação que a gente comentou, né? Que é essencial para que faça sentido, né? A fala. Então, para chegar numa fala com sentido, a minha criança tem que querer se comunicar, querer procurar os outros de uma forma mais adequada. Então, a gente vai ter muito cuidado e pensar sempre no sistema de comunicação suplementar e alternativa. E aí eu gosto sempre de falar suplementar ou aumentativa, porque a ideia de um sistema como esse, gente, é sempre só ampliar. Nunca é substituir a fala, não deve ser nunca, né? Então, é importante que a gente pense sim em todos esses aspectos. Eu vou resumir para vocês alguns pontos que eu ia apresentar depois, por conta do horário, e fico também aberta a perguntas, tá, gente? Então, pensando nas principais dificuldades de autismo, nós temos as questões relacionadas à fala, algumas questões relacionadas às frases, vocabulário, significado e sempre pragmática, né? E pode ou não ter uma apraxia de fala associada. Quando nós pensamos na intervenção, é muito importante que a família procure intervenções que tenham comprovação científica, tá? E eu quero muito falar isso para vocês, porque eu tenho visto cada vez mais pessoas se aproveitando um pouco dessa área. Para os familiares, para os pais de uma criança que tem um diagnóstico de autismo, é muito difícil, né, saber para que lado correr, para que intervenção eu tenho que fazer no começo, o que é melhor e o que não é. E aí tem várias pessoas falando muitas coisas diferentes. Então, é uma área também muito fácil de pessoas tentarem se aproveitar. Então, tomem cuidado com o que vocês vão buscar, vejam se tem comprovação científica, porque, infelizmente, a gente vê muitas crianças sendo prejudicadas por aproveitadores, né? Então, vejam se tem comprovação científica. Como eu já contei para vocês, eu sou analista do comportamento, né? Então, eu trabalho com intervenção baseada em aba. Eu sou uma fonoaudióloga analista do comportamento. Então, eu não preciso deixar de ser fonoaudióloga para ser analista do comportamento.
né? Então, nós temos hoje comprovação científica nessa área, e um ponto que eu queria trazer para vocês também, que é essencial, é a intervenção baseada em aba, ela não deve ser rígida. Eu acho que, porque eu vejo que esse é ainda uma questão que aparece muito quando a gente fala em aba, né? Não, mas a aba é ensino em mesinha, né? É uma coisa rígida, é mecânico. Gente, não tem que ser assim, tá? Então, o profissional não está fazendo como deveria. Dentro de análise do comportamento, que é uma ciência, não é um método. Então, se alguém apresentar como método, já está errado. Não existe método ABA, né? É uma ciência. Dentro disso, nós temos diferentes estratégias de ensino. Então, nós temos um ensino que é o por tentativas discretas, nós temos um ensino que é naturalístico. Cada ensino vai trabalhar com o que cada um precisa de diferentes formas, né? Então, eu posso trabalhar no ensino naturalístico e no tentativas discretas com tudo que eu preciso trabalhar, né? Com todos os meus pacientes. Então, dizer que só um tipo de ensino é correto também não é o ideal. Nada que é muito fechado, nada que é muito rígido pode estar correto, né? Então, se a gente tem uma ciência que estuda diferentes técnicas e diferentes estratégias de ensino, né? Eu tenho que o quê? Me apoderar de todas elas, entender a que cada uma se refere, e cada criança vai precisar de uma coisa. Não existe um ensino único. Dentro disso, nós temos muitas técnicas, né? Dentro de todas essas estratégias. Então, por exemplo, histórias sociais. Eu posso usar uma história social para mostrar para o meu filho que ele pode pedir um fone de ouvido quando está muito barulho, ao invés de bater em todo mundo. E aí eu faço uma história no PowerPoint contando: eu sou o João, eu sou um menino muito bonito, mas quando tem muito barulho eu fico muito incomodado, e eu acabo batendo nas pessoas, mas eu posso pedir um fone de ouvido ao invés de bater nas pessoas. E assim eu vou ficar feliz e não vou sair de perto dos meus amigos. E a gente mostra a historinha dizendo o que a gente espera da criança, e aí a criança entende que ela pode fazer dessa forma. Estou dando um exemplo de fone, mas dá para a gente usar para tanta coisa história social, né? As pistas visuais para quadro de rotina podem ser usadas também para antecipação, ajudar na comunicação. A gente pode usar também para antes e depois, o que a criança vai fazer antes, o que ela vai fazer depois. Isso traz normalmente uma estabilidade muito grande, né, para todas as pessoas. E nós também podemos fazer uso das pistas visuais, então, para comunicação sempre. Início de intervenção, gente, um paciente que não fala. Se o meu paciente não fala, eu não vou começar a intervenção exigindo fala. Isso não deve acontecer. Então, se ele não fala, eu vou tentar pedidos, apontando, eu vou tentar usar pistas visuais para comunicação, outros recursos para depois chegar nessa fala. Então, antigamente, a gente via muitas pessoas, repete, repete, para a criança repetir, né? Hoje em dia, a gente sabe que isso não é o ideal e não é o que deve ser feito. E aí, no dia a dia, tanto para os terapeutas quanto para os pais, né? Coisas que são importantes para a gente pensar. Evitar usar o não quando a gente não quer que a criança faça alguma coisa. Porque quando eu dou o não, eu não estou dizendo para ela o que eu quero que ela faça. Então, tentem sempre mostrar o que vocês esperam que ele faça, ao invés de só dizer que não pode. Isso não quer dizer que não pode usar o não, né? Mas é importante a gente direcionar para o que é esperado que a criança faça sempre. Evitar chamar o nome da criança o tempo todo para dar demanda. E a gente vê muitas crianças que não querem nem responder para o nome porque elas já têm demanda, né? Então, é igual uma criança pequena que a mãe fica chamando para ajudar a lavar a louça, por exemplo. Chega uma hora que ele fala: vou fingir que nem ouvi, né? Então, vamos chamar o nome para coisas legais, principalmente. E aí, para as demandas, a gente nem sempre precisa chamar pelo nome, né? A gente pode ir direcionando de outras formas. E as intervenções devem se iniciar sempre pelos pedidos, que é o mando, né, que a gente chama. Sempre pelos pedidos, porque essa é a única habilidade de comunicação que tem o poder de algo motivador já no antecedente. Ou seja, é a única que tem algo que eu desejo muito. Eu quero pedir aquilo porque eu desejo muito, está intrínseco, né? É uma habilidade que eu consigo acessar muito mais meus pacientes.
E aí a gente vai interagindo, vai fazendo vínculo, vai trabalhando pedidos, para chegar no resto. Aí eu vou trabalhar o resto, no fala, nomeação, complementação, tudo que eu preciso trabalhar com cada um, né? E temos perguntas? Sim, Kênia. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um filho autista de 3 anos e 4 meses, então a gente já superou essa fase do pedidos, então todos os dias ele consegue me fazer perceber o que ele quer. Mamã, vamos... Não, mamãe que ele também não fala, não é? Pronto, eu sou aqui, sou de Angola, sou angolana, e aqui mãe a gente trata por mamãe, então, mas ele mamãe não usa, então ele vem até mim e diz, vamos, cozinha! E logo me pega pela mão e vamos para a cozinha. Se quer água, ele vai dizer que é água, que é leite, se mudar de ideia. Eu tenho aqui uns brinquedos que eu uso, que é para quando eu estou a trabalhar com ele, então eu ponho assim no alto para não ter o acesso a ele a todo momento, porque senão estraga que nem os outros brinquedos. Então ele também consegue se fazer perceber quando ele quer. Ah, quero pesca, quero o telefone. Então, quanto às questões do pedido, acho que tá tudo bem enraizado e ele consegue se fazer perceber. Mas agora o que a gente precisa é passar da fase do pedido, não é? E pronto, aí onde está uma luta muito grande, e essa coisa toda eu consegui mesmo aqui em casa com ele, porque no momento ele está sem fazer fono, já há coisa de uns bons meses que ele está sem fono, mas pronto, aqui em casa consegui organizar muito bem, conseguimos manter essa comunicação. E a gente precisa agora passar para outra fase. A doutora também falou muito acerca da hiperlexia, acho que é isso, e que ela agora também isso, ela, como agora estamos também a usar muitos livros, ele está a gostar muito de livro, muito de leitura, então eu vou explicando as situações do livro, isso tudo, mas ele já gravou também, eu noto que é isto, não é que ele saiba ler, mas ele gravou, ele já sabe que esse livro, além de ter a imagem, é o livro do elefante, é o livro do coelho, e ele vai lá, passa mesmo o dedozinho nas letras, o pavão. E quanto aos programas na televisão, ele logo que vai passar uma imagem, ele sabe que é aquilo. Ou ainda que vi só a escrita do programa, ele já vai ler o programa, o nome da novela. E estamos também assim, desse jeito. Então, eu queria mais ou menos uma orientação, como sair só dessa fase do pedido para ele poder evoluir mais em outras coisas. E também está com muita ecolalia, muita ecolalia. As frasezinhas dos bonecos, ele vai falando, e está com uma muito engraçada que hoje aconteceu numa das terapias, e a terapeuta veio até comigo, ele quando está chateado, negocia alguma coisa, então ele diz, vá dormir. Com quem diz, vai dormir. Então a gente não consegue perceber se é ele que vai dormir, se está nos mandando a nós ir dormir. Então ele está sempre com essa fala também. Quando está chateado, ele não diz, estou chateado. Não, vá dormir. Tantas vezes que aqui em casa eu até digo, vai para o teu quarto dormir. E ele vai, tenta subir para o berço para tentar ir dormir, mas depois desiste e volta para a sala. Então tá assim, doutora. Então eu gostaria de ter aí algum auxílio do que eu posso fazer, incrementar mais aqui em casa, para podermos pular para um outro nível da fala do Dylan. Que bacana, de Angola. Eu dou supervisão para uma clínica em Angola, chama Cusola Mona. Você conhece? Ele esteve lá durante uns bons meses, 1 ano e tal, da doutora Indiara. Indiara, ela mesma. Ela mesma, que bacana, viu? Kênia, eu pensaria algumas coisas dentro do que você falou para mim, né? Uma das coisas que eu pensaria é, como ele começou a fazer bastante pedido, então isso de dificultar o acesso é maravilhoso, continua fazendo, porque assim a gente fica o tempo todo provocando, né? Então é bem importante mesmo para ele continuar pedindo.
E aí, quando a criança desenvolve bastante já esse repertório, a gente tem um treino que a gente chama de exemplares múltiplos, que é o seguinte: a gente trabalhar uma mesma palavra em diferentes habilidades. Então, por exemplo, se ele pede, vou chutar qualquer coisa, tá, Kênia? Se ele pede água, por exemplo, né? Então, trabalhar a palavra água no pedido, na nomeação do concreto água, na nomeação da figura água e para completar frases com a palavra água. Eu gosto de beber água. Então, começar a trabalhar a mesma palavra em diferentes habilidades. Isso faz com que a criança generalize muito mais e vá desenvolvendo muito mais, né? E agora ele está num momento bom para trabalhar bastante nomeação de figuras, nomeação de ações, provavelmente, o que que a pessoa está fazendo, né? Correndo, dormindo, e assim vai ampliando, ou completar frases, responder perguntas também. Se ele desenvolver a leitura, né? Pelo que você está falando, ele já está caminhando para isso, né? Investe nesses pareamentos que eu comentei, palavra com figura, para ele fazer pareamento da palavra com a figura, né? Para ele fazendo a leitura, e você pode aproveitar essa leitura para ampliar a comunicação dele como dica também. Sempre que a gente não precisa usar a fala como dica, é melhor, porque a chance da criança ficar dependente da fala do outro acaba sendo maior. Então, por exemplo, você quer trabalhar com ele, qual o seu nome? Ou onde você mora? E aí mostrar para ele o escrito, para ele falar, e depois pergunta sem mostrar o escrito, para ele precisar falar sozinho. Né? Então, essa dica escrita é melhor do que a gente ficar repetindo o tempo todo. Ah, eu moro em tal rua, tal número. É melhor mostrar escrito do que ficar falando. Né? Então, investe bastante nessas atividades. Mas, pelo que você está contando, vai continuar caminhando bastante, né, Kênia? Vai sim. Marcela, quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite, eu quero. Eu já deveria estar em outra aula, professora, que nem é ao vivo, mas a sua aula está tão boa que eu não consegui sair. Ai, coisa boa! Depois eu dou um jeito na outra. Professora, é assim, ó, eu tenho uma filha de 3 anos e 4 meses, ela está em intervenção desde menorzinha, porque teve o atraso da fala, né? É autista. Vocês foram falando aí, eu fui vendo assim as fases que ela foi passando, né? Algumas ecolalias ainda existem, mas são mais as mitigadas mesmo. E ela foi passando pela fase assim também de não narrava, não me contava relatos passados. Aí eu apostei muito, muito, muito em pistas visuais, muito mesmo. E eu vi que ajudou muito. A gente criou uma rotina ali por figuras, as coisas foram assim fluindo mesmo. Ela já está numa fase assim que ela se comunica funcionalmente, né? Então ela pede, ela aponta, ela consegue me dizer o que quer, e eu fui exigindo cada vez mais um pouquinho dela, né? Ela recebe as intervenções e eu fui buscando assim com as meninas, com os profissionais assim essas dicas, o que eu podia estar fazendo, né? Agora, professora, eu precisava saber assim, você como fono, analista do comportamento, eu queria saber se existe algum eu entrei um pouquinho depois que você começou a aula, talvez você até tenha dito, eu peço até desculpa, mas assim, se existe estágios assim, dentro da fala, que as crianças autistas vão passando, e o que eu posso ir fazendo depois? Por exemplo, agora eu preciso muito ajudá-la, porque ela inicia um diálogo, mas ela não mantém esse diálogo. Quando fazem perguntas para ela que ela sabe responder, beleza, sabe? Mas quando aparece uma pergunta diferente, ela precisa do meu modelo, ela precisa de eu estar ali para oferecer esse suporte. Porque senão ela fica só assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Qual é o seu nome? Aí ela responde, fala a idade, mas depois para, sabe? Tem que ser alguma coisa assim. Mas eu estou vendo que ela está começando a procurar as pessoas para falar de assuntos. Então, por exemplo, eu estou aqui na casa da minha mãe hoje, porque lá em casa está passando por uma pequena reforma. Então, ela procurou por uma pessoa hoje e falou assim: moço, minha casa buraco. Então, ela queria contar que nas paredes tinha um buraco. Então, assim, só que a pessoa vem com o assunto, ela não mantém, entendeu? Aí, o que eu estou usando aqui em casa, até quero que você me fale se está certo. Por exemplo, ela gosta, vou pegar uma coisa aleatória aqui, por exemplo. Ela vai montar um quebra-cabeça, por exemplo.
Aí eu tô vendo que ela tá procurando uma peça, aí eu vejo assim, qual peça você tá procurando? Aí ela fala, a cabeça do Rubble, por exemplo, que ela gosta da Patrulha Canina. Aí eu falo, que cor é o capacete do Rubble? Ela fala, amarelo. Aí nisso eu vou puxando uma coisinha para ela vir com outra, eu vou puxando outra para ela vir com outra. Eu não sei se é isso mesmo, assim, para manter um diálogo mais longo, sabe? Então, assim, essas dicas que eu precisava para ajudar ela a manter nesse diálogo, então ela começar manter e finalizar uma conversa, e se existe um estágio assim que eu possa, então agora ela está aqui, então o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo dentro da análise do comportamento? Assim, o que vocês, sabe? Assim, eu estou estudando o ABA, comecei um curso esses dias, assim, para entender melhor Que bom. essas coisas de analisar o comportamento e tal, mas é um pouco complicadinho, né? Eu acho, pra gente... É difícil, Marcela. Eu vou te responder. A Dani está aqui comentando. A Dani está aqui comentando, eu vou aproveitar e falar, porque assim, às vezes a gente na internet não sabe onde buscar as imagens e quais imagens buscar. E a Dani tem um monte de imagem ótima. Então, assim, é no sentido de ajudar mesmo. Ajudou muito as imagens que a Dani tinha. E outra coisa que eu fiz foi criar uma própria pasta de ações da Valentina. Então, eu fotografava ela fazendo várias coisas e ela depois ia narrando para ajudar no eu também, né? Eu subi a escada, eu tomei suco, sabe? Essas coisas eu vi que me ajudou também. Ótimo. Perfeito, Marcela. Eu vou te responder e depois vou até aproveitar seu comentário a respeito da análise do comportamento para falar mais uma coisa. Marcela, então, ótimo, né, que ela já esteja nesse estágio, isso é muito rico, muito bom. Nós não temos, Marcela, uma definição de estágio de fala e linguagem nesse sentido, né, 1, 2 ou 3. Por quê? O ideal é fazer uma avaliação específica e aí a gente pode usar instrumentos que são da área cognitiva e da fono e também instrumentos comportamentais, como a VB-MAP, por exemplo, né, que é muito utilizada atualmente aí no mundo todo. Então, o ideal é, em cima dessa avaliação, a gente pensar no PEI, no plano de ensino individualizado dela, né, e nos objetivos que vão ser trabalhados com ela. Quando a criança chega nessa fase que você está me contando, Marcela, então, acho ótimo tudo que você está fazendo, viu? Continua, acho muito produtivo, sim, né? E é um momento bom para você oferecer para ela modelos de conversação e comunicação mais complexos, né? Dá para você fazer isso, por exemplo, com o que a gente chama de videomodelação. Na videomodelação, a gente filma 2 pessoas, eu costumo me filmar mesmo, né? E a gente filma, então seria 2 pessoas conversando e conversas pequenas de coisas que a sua filha poderia falar nesse momento. O que iria além do oi, tudo bem, né? Então, 2 pessoas conversando, oi, tudo bem, tudo, e você? O que você fez hoje? Fiz tal coisa. Então, tá bom, depois a gente conversa. Beijo, tchau. E aí mostra o vídeo para ela depois tentar reproduzir, né? Então, esses vídeos vão dando modelos de conversas, né, comuns que a gente tem no dia a dia, isso é bem legal. E aí, fora isso também, eu investiria bastante na narrativa dela, Marcela, porque a narrativa envolve você ter que organizar a linguagem de uma forma muito complexa, que a gente precisa para conversar, né? Então, por exemplo, tirar fotos de coisas que vocês fizerem no dia a dia, para ela, em cima da foto, contar tudo que ela fez, né, e puxar tudo que você conseguir em cima dessa... A gente faz isso. A gente tira foto de manhã quando acorda, de tudo que a gente vai, sai e faz. Minha galeria fica um trem. Aí de noite, antes dela dormir, ela vai relembrar tudo que ela fez, sabe? Eu acho que foi muito bacana também. Perfeito, Marcela. E todas as situações que você perceber que ela poderia se comunicar melhor, tenta usar isso como modelo para próximas vezes. Então, nessa situação que você comentou, né? O que ela poderia ter dito para continuar a conversa? E aí dá para você apresentar ou por videomodelação, como eu comentei, ou por história social, contando né, o que ela poderia ter feito, tá? Aproveitar essas situações. Certo.
Então, o VibMap, professora, é dos instrumentos, assim, que vai me ajudar. Porque ele, pelo que eu entendi, ele é comportamento verbal, né? Isso mesmo. Então, É a forma como a análise do comportamento entende a linguagem, né? Como a análise do comportamento interpreta a linguagem. Certo. E esse tipo de instrumento é só presencial mesmo, que se aplica, né? Online não, né? Não, Tipo um checklist presencial. do Denver faz online, consegue. Esse já é presencial, né? É presencial, Marcela, tem que ser. Certo. Tem que ser Certo. presencial Tá bom. mesmo. Tá bom, professora, obrigada, viu? Imagina. Aproveitando a questão da análise do comportamento, né, que a gente comentou, um ponto bem importante para todo mundo ficar bastante atento, né? É o que eu recomendo? Mas tomem cuidado com os profissionais, né, que estão aí se oferecendo para fazer o trabalho. Por quê? Como a análise do comportamento teve um boom muito grande também, né, no Brasil de um tempo para cá, a gente tem pessoas que fazem o curso de 1 hora no sábado e se dizem supervisores em aba. Isso é impossível, impossível. Então, fora do Brasil, a gente tem uma certificação para análise do comportamento. No Brasil, a gente está lutando para ter uma. Eu estou na comissão científica para a gente tentar essa certificação no Brasil, mas está difícil, não é fácil conseguir. Então, assim, vejam se a pessoa tem realmente uma pós-graduação boa na área, tem experiência, já teve supervisão, né? Tudo que essa pessoa já fez, se ela realmente tem condições de traçar um plano baseado em aba, né? Isso é bem importante. Obrigada, professora. Renata. Oi, Larissa. Oi, Renata, tá me ouvindo? Tô. Renata, tá ouvindo? Tô sim, Larissa. Oi, Renata. Tá cortando um pouquinho. Eu quero te agradecer pelas explicações de hoje. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas depois eu te mando aí no privado. Tá bom. Tá? Por causa do horário. Sim, Quero te agradecer eu a todas falei que ia as ficar até mães. meia-noite, ó. Agradecer a todas as mães que estão aí presentes, agradecer você e dizer para os pais, para os demais presentes aí, que se quiserem deixar depois algumas perguntas para a Renata, pelo adiantar mesmo da hora, né? A Renata, a gente pode enviar para ela, pessoas pedindo o contato do seu consultório. Aí, se você puder deixar uma mensagem do contato do consultório para as pessoas entrarem em contato com você, o seu contato, Gilberto está pedindo. E agradecer mais uma vez, dizer para você não esquecer de deixar o material para eu compartilhar. Eu sou a maior pidona do Brasil. Mas o assunto sim. merece, né? O assunto merece. As mães sempre querem muito saber sobre fala, eu também, todo mundo. Depois eu vou deixar o material. Eu vou deixar também depois. Eu passo para a Larissa meu contato, dela passa para vocês. Eu fico à disposição para outras dúvidas. E quero dizer muito, muito obrigada, viu, a todos vocês que me acompanharam até esse horário aqui na nossa conversa, tá? O que eu puder depois tirar aí de dúvida e puder ajudar, contem comigo.